Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Power BI e hoje a gente vai sair um pouco do Power Query e vamos aprender junto como é que a gente faz tabela calculada e coluna calculada direto no front-end do Power BI. Bora lá aprender comigo? Então aqui, ó, pessoal, já estamos na minha tela do Power BI. Se vocês separarem, ó, eu não tenho nenhum dataset dentro dele, tá? Se você está chegando a primeira vez no canal, tem vídeos aqui sobre Power Query na playlist do Power BI. Dá uma olhada lá, que aí dentro do Power Query eu ensinei a importar dados manualmente, ensinei a importar dados de outras fontes, a gente aprendeu a modelar esses dados e hoje a gente vai aprender uma outra dinâmica que é criar datasets dentro do seu projeto do Power BI sem precisar do Power Query. Qual é a vantagem desse tipo de dataset que a gente vai criar aqui, tá, pessoal? Como são datasets calculados, eu não estou trazendo uma infinidade de dados para dentro do meu projeto, ou seja, ele está ficando mais leve. Eu estou somente criando um cálculo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Power BI só vai te mostrar esses dados e o resultado desses dados quando você precisar, porque toda vez que você precisar, ele vai fazer o cálculo e vai te dar um resultado. E essa dinâmica de criar cálculos a gente pode usar tanto para construir tabelas quanto para construir colunas. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então a gente vai começar criando uma tabela. Então eu não tenho dataset nenhum, eu não vou lá dentro do Power Query para mexer nisso, eu não vou clicar nesse botão de inserir dados, que aí eu criaria dados manuais para dentro do Power Query. Não, eu vou clicar aqui nessa aba de dados do lado esquerdo, tá? A primeira abinha aqui, pessoal, representa os gráficos, onde você constrói o seu projeto. Essa segunda representa a lista de dados que você tem no seu projeto. Como a gente não tem nada, não está mostrando nada aqui. E é aí que a mágica começa, ó. A gente vem nessa opção aqui, ó, de nova tabela, tá vendo? Vamos clicar nessa opção aqui de nova tabela. Vamos dar um clique nessa opção, nova tabela. E aí vocês vão reparar que quando eu clico nessa opção, o Power BI, ele mostra como se fosse um campo de fórmula, ó. Ele está falando a tabela é igual a algo. O que isso quer dizer, ó? Quer dizer que ele vai criar uma tabela que seja calculada. Reparem que ele já criou automaticamente um coluna aqui, uma única célula que está em branco, porque está esperando o resultado da sua fórmula. E aqui do lado direito, ó, ele já está dando o nome da tabela aqui na lista de campos. Ó, ela apareceu. Se eu clicar aqui no X, ó, ele faz tudo. Reparem que ainda não tem nada. Ó, ele até está dando a mensagem para a gente. Você ainda não carregou nenhum dado aqui. Tá? Obter dados, se você quiser conectar. E aí aqui de novo, estando nesta parte do dados, tem que estar na parte dados, tá, pessoal? Senão aquela opção não aparece, ó. Aba dados aqui do lado esquerdo. Nesta tela eu venho em nova tabela. Aí aqui eu estou criando o cálculo. Como é que eu sei que é cálculo? Simples. Olha aqui, ó, o botãozinho embaixo dizendo, ó. Tudo que está aqui dentro se refere a cálculos. Por que ele só habilitou nova tabela? Porque eu ainda não tenho nenhum. Quando eu tiver alguma tabela aqui, ele vai habilitar a opção de nova coluna também, que a gente vai fazer junto. Então, ó, nova tabela. Vamos criar uma tabela de calendário. A gente vai chamar essa tabela, ó, de calendário, tá? Que são os dados do calendário, beleza? E aí a gente vai criar como essa tabela, ó. A gente vai usar uma fórmula aqui. E aí, pessoal, fórmulas, estas fórmulas aqui, ó, são as fórmulas que a gente chama de DAX, que você vai usar. O que são DAX, né? O que é DAX? DAX são como se fossem expressões numéricas que o Power BI usa para fazer contas. Vocês vão ver que por trás dessa expressão tem N fórmulas que ele executa. Quando a gente está dentro do Power Query, a gente está usando a linguagem M, que é uma linguagem de programação. Lá eu preciso codificar detalhes do que eu estou fazendo para executar cada etapa do meu fluxo, da minha modelagem. Aqui no Power BI, neste ambiente, eu estou usando as expressões DAX, que são expressões numéricas. São um conjunto de fórmulas que são agrupados e através de uma única expressão eu executo todas essas fórmulas. Então, por exemplo, a gente vai usar um DAX aqui que é o calendar, ó. Quando eu clico aqui em Calendar, o que o Calendar pede? Ele pede para você uma data de início, vírgula, uma data de fim. Então, por exemplo, qual vai ser a nossa data de início? Vai ser 1/1 de 2022, vírgula, até 31/12 de 2022. E aí eu vou fechar o parênteses.
Toda vez que você usar essas expressões DAX, quando você escreve aqui, seleciona alguma daquelas que aparecem. A que você selecionar vai ter sempre o cabeçalho dizendo como mexer, tá bom? Aí reparem, pessoal, então eu coloquei, né? Então eu coloquei aqui as datas, a de início e a de fim, como o Power BI me pediu. Agora eu dou um Enter. Quando eu der um Enter, ele vai executar a função. E aí quando eu olho aqui, ó, ele ficou só com uma célula, tá vendo? Não criou a tabela, então deu errado essa função. Deu errado provavelmente porque aqui é número. Então esse número, como ele não está entendendo isso como uma data, ele está criando essa confusão aqui. Fazer o seguinte, eu vou colocar entre aspas simples, aspas duplas, que eu vou transformar esse campo como se fosse texto. Deixa eu ver se ele vai entender. Coloquei aspas duplas aqui. Coloquei aspas duplas aqui. Vou dar um Enter. Vamos ver o que ele faz agora. Olha lá, ó. Quando eu fiz isso, ele entendeu, tá vendo? Então, assim que eu coloquei o aspas duplas entre as datas, que eles ficaram os dois em vermelho, ele entendeu e conseguiu converter em data. Tá bom? Então, ó, foi lá, ó, criou uma tabela. Reparem, a tabela tá aqui, ó, criada do lado direito de calendário. E ele já criou uma coluna chamada Date. Se você quiser renomear essa coluna, não, essa coluna não é para chamar Date. Você clica no campo aqui do lado direito. Aí quando você clica no campo, sempre tem que clicar, tá, pessoal? Ele fica em cinza, assim, ó. Clicou aqui em cima, você consegue editar, ó. Então esse campo vai chamar data. O formato dele não é data e hora, vai ser só data. Eu quero que seja só data. E a exibição, o tipo do dado é só data. E a exibição, que é o formato aqui, ó. Eu clico nessa setinha para baixo, eu quero que fique esse short date. Pronto. E está feito aqui a nossa tabela. Então, pessoal, o que significa tabela calculada? É exatamente isso que a gente acabou de fazer, quando a gente usa uma expressão DAX para construir uma tabela. Como é que eu sei que a tabela é calculada? Do lado, em cima da tabela, fica essa calculadorazinha aqui, tá vendo? Ó? E quando você clica nela, automaticamente você vê qual é a fórmula que está gerando. Toma muito cuidado, pessoal, porque se em algum momento você vier aqui e fizer isso aqui, ó, e deletar a fórmula, olha o que acontece. De repente a sua tabela fica vazia. E aí parece que deu um erro. Tá vendo? Aí você perde tudo. Ó. Você não consegue mais ver o campo e nem a tabela. Por quê? Porque na fórmula você mexeu alguma coisa e desfez, tá? Então você arruma aqui, dá um Enter, beleza. Tabela criada. Agora, pessoal, a gente criou a tabela. Eu vou clicar em cima dela aqui do lado direito. E aí reparem que aqui em cima, ó, o Power BI ele cria essa aba adicional chamada Ferramentas da Tabela. E lembra aquela lista de opções do cálculos? Que antes só tinha opção de tabela, porque não tinha dado nenhum. Agora a gente tem essa opção de nova coluna. Quando eu estou com a tabela selecionada aqui do lado direito e clico nessa opção de nova coluna, eu vou construindo colunas usando o DAX aqui dentro do Power BI, tá bom? Se você não sabe ainda todas as expressões DAX, aí você usa a internet aí e pesquisa como é que eu crio o campo data no DAX. Aí você vai encontrar fóruns da Microsoft com esses detalhes e aí você vai aprimorando, tá bom? Aqui eu vou ensinar vocês como é que a gente extrai o ano, o mês e o dia dessa data. Então a gente vai criar primeiro uma coluna chamada ano. Tudo que você coloca antes do sinal de igual vai ser o nome daquela coluna, tá? Então, sempre antes do igual, o nome da coluna, assim como a gente colocou, no caso da tabela, antes do igual de calendário, virou o nome da tabela, tá bom? Então, ano, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai chamar o campo data, aí aqui é bem interessante, ó. Você pode ir usando os dados adicionais da tabela para fazer o cálculo, tá? Então, eu vou pegar o campo data, só escrever data, ele me mostra, ó, 3 opções de fórmulas. Como é que você sabe que é fórmula e como é que você sabe que é DAX? Esse fx. Tudo que for fx é expressão DAX. O campo vai estar sempre assim, ó. Nome da tabela, abre colchetes e dentro do colchetes o nome do campo. Então eu sei que é esse aqui que é o meu campo data. Quando eu seleciono o meu campo data, como o formato dele é data, ele me deixa o Power BI colocar ponto a alguma dessas opções. E é justamente esse ponto, essas opções, que vai extrair alguma coisa para nós. Então, ó, se eu escolher o ponto ano, ele coloca, ó, de calendário data ponto ano. Só isso aqui, ó, eu dou um Enter.
Eu já tenho uma coluna de ano. Lembra que eu falei para vocês que o DAX é a expressão numérica? Reparem, a gente só colocou o nome do campo e colocou ponto ano. Por trás aqui, o que o Power BI fez? Ele foi aqui, olhou. Basicamente, ele fez uma fórmula de year. E aí ele quer extrair o year, abre parênteses, deste campo data, fecha parênteses. Então ele pegou esta fórmula e resumiu numa expressão que é nome do campo, ponto, abre colchetes, ano, fecha colchetes. Isso daqui não vai funcionar em todos os Power BI, depende da versão que você tem aí. Por isso que é sempre interessante você ter a última versão do Power BI Desktop instalada na sua máquina, tá bom? Então esse ponto alguma coisa, extensão, sempre vai gerar a extração dessa função que você pediu aqui do campo de data de referência, tá bom? Então, ó, criei o ano, coluna criada aqui. Se eu clicar agora na coluna, reparem, eu consigo vir aqui em cima e editar o nome do campo, o tipo do campo e o formato do campo, tudo bem? Vamos criar mais uma? Ó, vou clicar de novo na decalendário, nova coluna. E agora eu vou criar uma coluna de mês. O mês vai ser, então, o campo data. Olha só. Ponto. Mês. Eu tenho dois aqui. Eu tenho manfenio e eu tenho extensão ponto mês. Se eu colocar o manfenio, ele vai me trazer o número do mês. Tá? Então, ó, o que é janeiro, o que é fevereiro e assim sucessivamente. Eu posso criar uma nova coluna. Essa daqui vai ser nome do mês. E aí eu vou extrair ela do campo data e eu vou pegar esse mês aqui, ó. Então o ponto mês, ele extrai o nome do mês, tá vendo? E agora, por fim, vamos criar uma coluna calculada com o dia, né? Então, para criar o dia, nova coluna. O nome vai ser dia dessa coluna. Vou pegar o campo data novamente e vou colocar a opção de dia. Beleza, e agora eu tenho a extração do dia desse campo data. Então eu tenho ano, mês e dia, ó, tudo extraído aqui e todos esses resultados são oriundos de cálculos, tudo bem? Aí, pessoal, em alguns momentos vão ter alguns DAXs que você não pode colocar a extensão. Então, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui no nova coluna só para a gente entender mais uma coisa, tá? Essa coluna eu vou deixar o nome de coluna mesmo. Quando eu seleciono o campo, e o campo é data, ele automaticamente me mostra essa extensão. A gente não é obrigado a pegar essa extensão. Se a gente quer que o Power BI entenda que é só para ele usar o campo data como ele é mesmo, então, por exemplo, ó, eu não quero que ele tire nada disso desse campo data, eu quero que ele traga só o que está no campo data. Basta eu vir aqui e dar um Enter, eu não preciso selecionar nenhuma extensão, ó. Eu dou Enter no campo original, só no nome do campo, e aí ele copia o nome do campo aqui, tá vendo? Ó, então ele criou uma coluna só com esse nome do campo, tá bom? Com os dados iguais ao que eu repliquei. Então você não precisa colocar o ponto quando o campo for data, tá bom? Agora imaginem o seguinte, ó, eu vou substituir essa coluna. Essa coluna aqui eu vou colocar, sei lá, valor, vai ser o nome dela, e eu vou colocar aqui o número 10. Só para vocês verem, ó. Então, valor igual a 10. O Power BI vai criar uma coluna chamada valor e vai colocar todas como número 10. Para eu saber que esse campo é número, ó, eu clico nele aqui, vejo o tipo de dados, número inteiro. O dia também está como número inteiro. Então, agora vamos criar uma coluna que seja a soma de duas, só para vocês entenderem operações matemáticas entre duas ou mais colunas, tá bom? Vamos criar, então a gente vai vir aqui, clicar na decalendário, nova coluna. Essa coluna eu vou chamar ela de soma. Aí basta eu fazer isso aqui, ó. Eu quero que você some o dia. Vou achar o campo dia aqui na nossa decalendário, ó, decalendário dia, mais valor. Decalendário valor. Quando eu faço isso, ó, ele cria a soma automaticamente, tá vendo? Ó, só coloquei o mais.
Eu poderia dividir, poderia multiplicar, eu poderia continuar aqui fazendo conta com mais, tá? Essa parte aqui, ela vai trabalhar muito parecida, quem já mexe com Excel, muito parecida com as fórmulas do Excel. Vai funcionar, tá bom? Então, você consegue criar muita coisa legal aqui usando esse mais, o menos, o dividir, tá bom? Então, pessoal, dessa forma a gente criou, então, uma tabela calculada. Lembra sempre de tomar aquele cuidado, ó. Vim aqui, apaguei alguma coisa da tabela por engano. Da fórmula da tabela, ó. Tudo se apaga. Aí parece que tá tudo errado. Mas lembra que eu falei para vocês que aqui são só fórmulas que são oriundas do resultado que você colocou? Então, você não perdeu esses campos todos. Na verdade, eles estão dependentes de um resultado que vai gerar esses campos data. Então, se você vier aqui na fórmula da decalendário e arrumar ela, ó, e der um Enter, esta fórmula gera a coluna data, que gera essa tabela, e por consequência todas as outras fórmulas também funcionam. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, essa é uma forma de você criar tabela e coluna no seu dataset do Power BI sem onerar o processamento, como a gente faz no Power Query, tá bom? Se você acha que foi útil, não esquece de deixar um like, compartilha esse conteúdo, divulga o nosso canal para o maior número de pessoas possíveis que você acha que vão se interessar por Power BI. A gente tem um foco aqui no canal muito do Power BI, coisas que os outros canais não mostram. Então, a gente não vai muito pro Visa, a gente está mostrando no Power BI as entranhas do Power BI. O que está no back-end do Power BI, a modelagem de dados, a construção de alguns elementos visuais que a gente vai aprender mais para frente, mas tudo que está mais no back-end, não tanto front-end, tá bom? Se você está gostando, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou e nos vemos na próxima. Valeu, galera! Até a próxima. Tchau, tchau!